Convido então o senhor Fábio Azevedo, da Max Energia, e os nossos palestrantes, a senhora Joires, senhor Fábio Azevedo, senhor Frederico, senhor Arthur Teixeira e o senhor Sidney, que está aqui ao nosso lado, por gentileza, para participarem do nosso debate. Mas, assim, por ser um assunto novo, né, eu acho que o Mercado Livre é um assunto muito intuitivo, porque é mercado. Eu estava até conversando com o Arthur aqui, o Arthur trabalhou com trading de algodão. E, tipo, tem diversas similaridades, né, porque é tudo commodity no final do dia, né? Como eu falei, cara, aqui você compra e vende. Então, pô, a gente às vezes vai... Estou fazendo a migração agora de uma rede de supermercado e para conversar com o diretor, foi basicamente, cara, a mesma dinâmica que você usa para comprar feijão, você vai comprar energia elétrica. A mesma dinâmica que você usa aí para comprar sabão e tudo, você compra energia elétrica, tá? E assim, perante isso, o que é que eu queria ver? Eu acho que os principais pontos aqui de desenvolvimento são as principais dúvidas, né? Como o Mercado Livre ele vai andar junto com a abertura, né? No sentido de como um produto ele não inviabiliza, né? A entrada do outro, não inviabiliza a comercialização do outro. Aí, como é um assunto assim para apaziguar, eu vou começar de lá para cá, vou deixar a Joy falar um pouco aí como é que e a gente vai seguindo aqui, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida aí também, fica aberto, tá? A gente está até com mais microfone que deveria aqui, passar um aí para vocês. E vocês participam com a gente, tá bom? Valeu. Só vamos agilizar aí que eu tenho um voo de helicóptero para fazer, né? É isso aí, Fábio, você falou muito bem. E eu acho que a questão é justamente essa, né, gente? Não é o que é melhor, o que é pior, qual o modelo de negócio, né? É o que é melhor para cada cliente. Cada cliente tem as suas particularidades, cada consumidor tem um perfil de consumo, cada consumidor tem as suas características, a sua demanda contratada. Você tem que estudar. Cada caso é um caso. Você não vai aplicar a mesma solução para clientes diferentes. Então, avalia qual que é o perfil. Primeira coisa, qual que é o perfil de consumo desse cliente? Ele tem um perfil que é bem compatível com a energia solar? Perfeito. Não interessa se ele está no mercado cativo ou no mercado livre. Vai ser uma ótima solução para ele. Ele tem um perfil de consumo que ele consome mais energia na ponta. Então vamos avaliar uma solução com gerador, talvez com bateria, logo mais, né? Pensar nas soluções que estão chegando também no mercado. Avaliar se ele vai poder, talvez, gerar energia fora a ponta e injetar energia na ponta, uma energia que vale muito mais, né? Conforme a gente já conversou aqui nesse painel. Então, avaliar cada caso e definir qual que é a melhor solução para esse consumidor. E sempre pensando na geração própria, né? Que consumidor que não quer gerar sua própria energia? Não, super verdade, né? Agora você comentando, eu lembrei de vários casos aqui e de perfil de consumidor, não necessariamente só de consumo, acho que o consumo é conta, né? Então é muito fácil, assim, quando ele tem um perfil de consumo que se adequa à geração, a conta está fácil, mas até de momento de empresa mesmo, né? Você tem, às vezes, o residencial, que ele só quer diminuir a conta de luz dele naquele mês, né? E você tem, às vezes, um cara que está mais capitalizado e tal. Então, por exemplo, a gente chegou a estudar um caso de um grupo de supermercados muito grande da região norte do Brasil, que ele tá assim, ele abre uma loja a cada mês. Então, o cara fala, pô, eu preciso economizar hoje, né? Por mais que às vezes não seja a solução ótima para 5, 10 anos, hoje eu preciso economizar. Qual é a opção que você me dá que eu gasto menos por mês esse ano, porque eu vou pegar esse dinheiro e vou abrir loja. Então, para esse cara, é uma solução específica. Vai ter outro grupo que já está mais capitalizado há mais tempo, parou de expandir e já entrou num modo de manutenção de patrimônio. Às vezes é até uma questão familiar, né? Você tem um dono que já cansou, já não está mais expandindo tão rápido, não tem um herdeiro, ele fala, cara, deixa eu manter aqui meu patrimônio, como é que eu faço para pagar menos num horizonte de 25 anos? Pô, eu quero investir em infraestrutura pequena, eu quero ter placa solar, às vezes olha uma autogeração maior. Então, esse aspecto é super importante para a gente também, né? E voltar a falar dessa questão de olhar o mercado para frente, né? A gente não pode olhar um investimento de 15 anos, 10 anos, com o status de hoje. Você tem que olhar olhando o status de como vai estar em 10, 15 anos. Então, é preço horário, é olhar para fora, é ver como é que está na Alemanha, ver como é que está no Japão, para a gente tentar equalizar e ver o que é o melhor, pensando num horizonte um pouco mais longo, né?
Basicamente, quando a gente olha o cliente de Mercado Livre, ele é um cliente bem mais elaborado na compra da energia. Ele olha a energia muito mais como um insumo essencial aqui da atividade dele, porque representa um custo importante para ele. Então, talvez o grande argumento aqui de venda seja a troca do custo variável de compra de energia, seja no cativo, seja no livre, pelo custo fixo de um sistema fotovoltaico. Então, muita gente entende ou tem uma percepção equivocada de que Mercado Livre é o inimigo ou o antípoda aqui da geração distribuída. Isso não é verdade, gente. A gente compete aqui com gerador de energia de grande porte. A gente não compete com geração distribuída e nem com o Mercado Livre. Independente do mercado que o cliente opera, tu tem que ter em mente que você precisa vender um sistema fotovoltaico para ele, porque essa é a lógica da cabeça dele. Se o custo de energia aumenta no mercado cativo, eu falei antes, ele aumenta no Mercado Livre também. Se o cara instala lá, o gerente da fábrica instala isso na casa dele, ele vai ter a ideia de instalar na empresa dele. A conta não é simples de se fazer, ela é bastante mais complexa, mas ela, por uma via de regra, ela sempre vai apresentar um número positivo de rentabilidade. É muito difícil a gente ter um número ruim no Mercado Livre de energia, só se o cara tiver muito bem comprado de energia e se o cara tiver uma gestão de energia muito efetiva e muito apurada aqui. Aí vem o segundo ponto, que eu acho que é o mais interessante, talvez, no Mercado Livre. Quando a gente opera com cliente de Mercado Livre, tu não vai lá só vender um sistema fotovoltaico. O sistema fotovoltaico ele é parte da solução que tu oferece para um cliente desse. Então, se ele não está no Mercado Livre, tu vai vender um serviço de gestão de energia para ele migrar para o Mercado Livre. A parte da eficiência energética entra com muita força aqui, porque o custo evitado de energia hoje no Brasil ele já é praticamente o mesmo do custo de geração do custo de compra de energia. Depois tu vai ter um serviço contínuo aqui de gestão desse cliente no Mercado Livre. Tu vai vender um sistema fotovoltaico para ele que vai abater uma parte do consumo de energia dele. E depois tu, obviamente, vai fazer o quê? Tu vai vender energia para ele. Então, em tese, tu vai aumentar o teu portfólio de serviço para o mesmo cliente, isso é o teu custo de aquisição de cliente, ele vai ser, obviamente, menor, porque tu tem uma cesta de produtos maiores para oferecer para ele. E aqui é onde funciona um relacionamento de longo prazo com ele. Tu não vai simplesmente vender um sistema, virar as costas e ir embora. Tu vai estabelecer uma situação onde o teu cliente ele entra para dentro do teu relacionamento como tu sendo o gestor, o especialista ou o condutor dele por essa nova vida que ele vai ter na autoprodução de energia, enfim. E aqui que é a grande vantagem, porque esse é o mercado que cresce hoje no Brasil. Os números estão mostrados aqui atrás da minha palestra. Não existe hoje absolutamente nenhum consumidor de Mercado Livre de energia que não olhe para a energia fotovoltaica. Então, isso todo mundo se sente hoje pressionado pelo aumento do custo. E vai continuar aumentando, tá, gente? Então, se fosse o recado que eu daria para vocês, entendam o Mercado Livre de energia para vender não só sistemas fotovoltaicos, mas serviços agregados aqui que traz para o portfólio uma rentabilidade muito maior e uma fidelização com o cliente. Então, concordo com o Frederico. Quem é integrador, né, em GD, eu acho que deve começar a estudar, pesquisar sobre o Mercado Livre, porque, na realidade, não são concorrentes, são complementares. Tá? Então, às vezes, você está oferecendo um GD para um cliente, né, que ele pode ser elegível, não agora, mas quando começar a abrir as regras do jogo, mas, às vezes, ele não tem telhado, às vezes, ele tem restrições financeiras para fazer um financiamento, e aí você não vai vender. Quantas vezes acontece isso? De você não concretizar a venda por uma restrição, às vezes, física ou uma restrição financeira do cliente. Você pode oferecer o Mercado Livre para ele. Então, eu acho que é complementar. É assim, você, integrador, você vai ter a GD e você vai ter também o Mercado Livre. Tá? Até porque no Mercado Livre existem várias modelagens de negócio. Né? Por exemplo, o cliente ele pode ser sócio do SPE, dessa usina. Tá? Ele pode comprar essa energia, ele pode locar, né, a usina, ele pode entrar depois com um processo de compra ao final, né, de um tempo dessa usina. Tem várias formas de fazer com que esse cliente que, de repente, hoje ele não pode, por restrição financeira de um financiamento, de comprar uma usina de GD e ele entrar no Mercado Livre. Né? É tanto que está o Arthur aqui, né, o pessoal está aqui em Vinheiro, o Cláudio,
Eu sou consultor da 2W Energia, né, que está aqui, e a gente tem vários integradores, né, que estão... eu sou consultor líder lá no Nordeste, que estão exatamente com a gente junto, né, a gente dando toda a assessoria para fazer essa migração para o Mercado Livre já atualmente. Então, os integradores estão entendendo já que é uma complementaridade ao seu negócio. Tá? E cada vez mais vai ser, porque quando começar a abrir o mercado, eu falei para vocês, né, todos os operadores de telefonia estão com estratégia pronta para entrar nesse mercado. Então, imagine, ele já tem um cliente, que ele já fatura esse serviço de telefonia, ele vai dizer assim, olha, você quer, eu vou vender energia que eu dou 20% de desconto porque você paga hoje. E aí ele simplesmente vai assinar um contrato de adesão, vai vir na conta dele e é claro que vai mudar o processo lá de medição, né, vai ter que ter um medidor novo, mas isso aí é uma coisa mais operacional, mas que vai acontecer, vai. Então, é melhor você participar desse mercado do que você ficar fora. Ah, não, eu vou vender só GD, não vou vender Mercado Livre. Achar que é um concorrente. Não, você tem que agregar o Mercado Livre aos teus negócios, porque essa é a tendência. Okay? Só, se puder complementar, Sidney, acho que vai muito de encontro até o que eu comentei na apresentação, né? Quando a gente faz conta lá, em diversos clientes, a melhor alternativa para o cliente é vender o híbrido. Alguma coisa de geração de geração no telhado solar e complementada pelo Mercado Livre, né? Então isso vai muito de encontro com o que você falou. Exato. Essa questão do híbrido, pessoal, porque o que acontece? Você pode injetar energia na rede, você sendo autoprodutor de energia, pode. A questão é que esse valor que você injetou vai ser liquidado no mercado de curto prazo, pelo preço de liquidação de diferença. Esse preço no Brasil ele varia 10 vezes, tem um valor mínimo e um valor máximo. Pode ser que, na hora que você injetou essa energia, o PLD seja menor do que o custo para você gerar. Então, você vai ter prejuízo. Então, é por isso que hoje não é aconselhável você gerar 100% do seu consumo. Porque o excedente, porque ele vai ser injetado por hora, você praticamente está injetando só no horário de sol, se for solar, né? Então, pode ser que esse valor, na hora que você injetou, é menor do que o custo de geração de energia. Então, tipo assim, você tem que fazer essa modelagem para não dar um tiro no pé. No Mercado Livre, né, você sendo um autoprodutor, tá, você tem que ter cuidado na hora de dimensionar para que esse excedente de energia não te traga um prejuízo. Por isso a questão do hibridismo. Né? Você pode estar no Mercado Livre gerar? Pode. Mas você tem que saber qual é o teu limite. Você pode ficar exposto positivo, mas pode ficar exposto negativo. Pode ganhar dinheiro? Pode. Como o Arthur falou, em mercados mais maduros, esse horário de geração solar, hoje, o PLD, né, o preço da liquidação no curto prazo, é muito mais alto do que o preço de custo de geração. Mas isso está acontecendo no Chile agora, mas demorou quantos anos para isso acontecer? No Brasil, hoje, tá, hoje é um risco. Quer dizer, hoje o PLD está no patamar mínimo. Então, tipo assim, o custo do preço de liquidação de diferença hoje é inviável você injetar. Porque você vai receber um valor menor do que o valor que você gera. Agora, é claro, quando o PLD estiver no máximo, aí você vai ganhar. Não precisa nem o máximo, né? Um valor mais médio você já começa a ganhar. Mas que é um risco, E o PLD é super volátil, né? Eu já vi subir mais de R$100 o megawatt-hora no dia. De 200 a 300 no dia, das 9 da manhã às 18 horas. Então, essa questão de você limitar a potência do autoprodutor é exatamente para você não ficar exposto a esse risco. Tá? Então, o ideal é aí você ter 50%, 60% no máximo de autoprodução em relação ao teu consumo. Mais do que isso aí, você pode começar a ficar exposto e é um risco. Você pode ganhar dinheiro, pode não ganhar, pode ser que daqui a uns anos você só vai ganhar dinheiro, aí vale a pena você gerar mais gerar o equivalente ao teu consumo, mesmo que essa geração não seja distribuída durante as 24 horas do dia. Né, e completando, quando a gente vai fazer viabilidade, o que é que a gente encontra muito? O melhor retorno é quando você coloca ali junto à carga. Por quê? Porque, como o Fred falou, você tem ali a parte da energia evitada. Né? Tudo que não passa pelo medidor, isso vocês já vivenciam isso na parte de geração distribuída ali, né, que é o consumo simultâneo. Né? E quando você vai colocar ele na carga, e um cliente industrial ele geralmente precisa de um volume de energia considerável, então vai ser muito natural que a usina não seja para 100% o consumo dele. Tá? Então isso aí meio que já vai acontecer naturalmente. Qual é o ponto? É mudar o mindset para a gente tentar atender o cliente em parte. A gente não precisa vender toda a energia. Eu acho que esse é um grande ponto. Né? E o PLD, de fato, né? O PLD, hoje, ele vamos lá, a gente tem um mínimo e um máximo. Esse máximo ele é virtual.
Tecnicamente, o PL dele devia ser, se eu gastar R$ 100 para gerar, vai ser R$ 100, mas a gente tem fonte de geração que chega a R$ 2.000. O Arthur entende isso melhor do que a gente, mas o PL dele limita. Então, ele só vai cobrar até 500, o resto entra como encargo, né? Ajuda a gente, Arthur. Assim. E tem pegadinha também, né? Porque o PLD máximo, ele é média dia. Mas o PLD máximo horário é mais de R$ 1.500. Ele vai para a lua, né? Então, se você começar a ter essa sinalização horária num grau de magnitude mais intenso, você pode começar a ter igual no Chile, né? R$ 1.500 meio-dia, R$ 200 de madrugada. Então, vai aumentando, né? O risco, vamos dizer assim. E para né? nossa sorte, dificilmente de madrugada vai ser 1.500, né? Nunca vai, né? Tem muita eólica. Nunca diga nunca, mas não tão cedo, né? Tá, pode falar. Alô? Bom dia. Bom dia a todos. Parabéns aí pela apresentação. Meu nome é Rogério Lima, eu pertenço à COGEN, Associação de Cogeração de Energia, acho que é a 2W, nossa associada lá. Dentro desse tema, eu já em outro painel, eu comentei sobre geração híbrida, e você colocou, né, como uma das soluções, porque assim, o solar, obviamente, tem todas as suas vantagens, a gente vê isso, mas ela continua sendo uma energia ainda intermitente, né? Então, até mesmo considerando o que foi dito de preços e horários que possa ser venda de energia, não seria interessante, em algum momento, fortalecer a tese da geração híbrida, né? Mas não só com eólica, como você comentou, né? Talvez assim com outras fontes, né? Tem a questão da água, né? Que é uma possibilidade, mas por exemplo, hoje, quando se fala em combustível renovável, você pode também fazer com biogás, com biometano, né? Que também é uma possibilidade. E se você ainda ir para clientes que sejam até um pouco mais estratégicos, né? Poderia ir por uma cogeração a gás, né? Você carbonizaria, você aumentaria o índice de diminuiria teu insumo renovável, né? Mas você conseguiria balancear isso dentro de um fornecimento contínuo e com preços adequados de acordo com o que o mercado livre tiver. Então, assim, eu só queria entender se isso dentro da estratégia da 2W, ela ainda está sendo considerada como uma possibilidade, mesmo que ela atue 100% renovável. Obrigado pela pergunta. Eu acho que de bate-pronto a resposta é a seguinte, né? O primeiro ponto é que a energia solar ela consegue ser implementada em, vamos dizer assim, o tamanho do investimento, né? Os blocos de investimento onde eu consigo colocar energia solar são menores, né? Então, para eu começar a fazer sentido, começando pela eólica, por exemplo, tem que ir lá colocar um aerogerador que custa $4 milhões. Então, assim, para começar a ter um tipo de geração eólica que seja complementar numa faixa horária com a solar, eu preciso estar num tamanho muito grande. Por isso que você tem ou autoprodução centralizada ou empresas que fazem geração própria e comercializam no mercado livre, né, independente de ter o benefício. Quando você vai para a termoelétrica, isso a gente, particularmente falando, não tem planos de fazer investimento próprio, né, em termoelétrica. A gente sempre poderia estar olhando financiamento, principalmente para o pessoal que faz autoprodução usando biomassa, porque é um insumo que já sai da sua cadeia de produção, né? Mas para empresas que não têm esse insumo na cadeia de produção ou que utilizariam gás, o que a gente vê, né, como uma dificuldade de implementação é que você continua dependendo de algum combustível, né? Então, hoje, por exemplo, o Brasil tem gasoduto Brasil-Bolívia, etc. O gás ainda ele consegue fazer com que você gere uma energia termoelétrica não tão cara. Mas não dá para saber como é que vai ser o dia de amanhã, né? Se você olhar a Europa agora, por exemplo, deu a guerra Ucrânia-Rússia, o preço do gás explodiu e, consequentemente, o preço da energia elétrica também. Então, se você tivesse a geração termoelétrica, que hoje parece ser um preço acessível, a gente não, é difícil prever o preço de commodities em ciclos futuros, né? Então, acho que o grande ponto da intermitência é que, caro ou barato, você já sabe o investimento. Você botou lá a placa,
tem uma estimativa de sol, vai gerar energia por tantos anos. Você botou lá o aerogerador, você tem uma estimativa de vento, vai gerar energia. Você já sabe quanto você investiu, quanto mais ou menos vai gerar, 20 para cá, 20 para lá. Então dá para fazer assim, você sai muito do risco. Quando você implementa uma termoelétrica a gás, você pode estar barateando agora, mas você não necessariamente saiu do risco. Nada impede de daqui a 5 anos o preço do gás estar muito mais alto, como também poderia estar muito mais baixo. Então, acho que para quem está muito skin in the game, assim, para quem está olhando, tem um time dedicado, etc., pode ser uma alternativa. Você vai ter profissionais qualificados para ficar tentando estimar para onde o mercado vai se proteger. Mas se você tiver uma empresa ou uma indústria que é focada em outra coisa, né, até brincava muito, né, antes, como o Fábio colocou, eu operava algodão, falava muito com aqueles grandes grupos do Mato Grosso de algodão, eles falavam, olha, eu vou vender no preço médio de mercado, não vou ficar esperando o preço do algodão ir para a lua ou ir para o chão, porque o que eu sei fazer é plantar. Eu não sei especular no mercado. Eu acho que essa lógica se aplica para quem produz energia elétrica como autoprodução também, para quem não é um gerador que, né, o objetivo fim da empresa é negociar energia elétrica, como, por exemplo, o 2W. Às vezes o seu objetivo fim é fazer outra coisa, a energia elétrica é um insumo. Então, o pessoal costuma ir mais para um lado de diminuir risco, já sei quanto vai custar a energia, posso me programar 5, 10 anos, do que, puta, deixa eu tentar ir para o melhor preço possível aqui, mas talvez daqui 2 anos seja o dobro. Então, acho que é mais ou menos daí que vem a cabeça, mas a gente nunca se fecha, tá? Acho que estamos sempre olhando oportunidades e podemos estudar qualquer coisa que tiver em mente. Acho que é importante falar sobre a complementariedade e sobre o que você citou. Tem o potencial para gerar biogás? Tem a matéria-prima? Tem o potencial para CGH? Vamos armazenar essa energia, são fontes despacháveis. Ao contrário da solar e da eólica, eu consigo armazenar energia e fechar uma comporta, no caso da CGH, e no caso do biogás eu tenho um gasômetro, armazenador de energia, que eu abro válvula quando eu precisar de energia ponta, por exemplo, ou quando a solar não estiver produzindo. Então, a complementariedade energética das fontes renováveis também, se tiver potencial, porque daí é mais complicado, né? Tem lugares que eu tenho potencial hídrico ainda, tem lugares que eu não tenho, e a mesma coisa para matéria orgânica quando a gente fala de biogás. Então, mas sempre tem que olhar, porque isso é uma fonte valiosa, né, gente? Fonte que posso despachar é valiosa. E GD não é só solar, né? GD é geração distribuída. Renováveis e cogeração. Tem mais colega que quer terminar ali, depois dele a gente vai precisar acabar, que a moça está fazendo sinal ali para mim. Bom dia, Azevedo, eu sou integrador do Espírito Santo, né, de Vitória Espírito Santo. Quando o cliente ele tem uma demanda contratada de fazer o híbrido, fazendo da GD, e aí você deixa lá a outra parte para fazer o Mercado Livre, eu acho que é mais fácil, né, quando ele não está no Mercado Livre ainda. E aí a modelagem eu acho que é mais fácil. A minha pergunta é, quando o cliente quer fazer o inverso, ele é 100% Mercado Livre, e ele decide, porque o gerente, porque tem uma parte aí de marketing e tudo, ele quer fazer uma parte disso de GD. Qual é a modelagem que é feita para viabilizar esse projeto dele? Assim é ainda mais fácil. Mas por que é mais fácil? Porque a atratividade é menor? É. Mas só, a gente não faz mágica. O cara pagava 100, entrou no Mercado Livre, está pagando 80. Tu vai dar desconto agora em cima de 80, tu já perdeu 20 aí. Beleza. Só que esse cara, ele é mais maduro no tratamento dele com energia. É um cara que já está acostumado que ele tem que comprar, que ele tem que vender. Ele já vê a energia agora mais como uma commodity, ele já vê como uma componente. Ele sabe que é um boletozinho ali que ele tem controle, tá? Que ele paga. Aí tu vai ter que entrar, como é que é a questão tributária, tu vai ter que começar a entender como é que é o processo dele, entendeu? A energia que tu vai evitar, o custo do fio que tu vai evitar, que isso aí ele não tem como cortar. Entendeu? Por mais que ele pague ali, que ele compre do parque lá da 2W, ele vai pagar aquilo ali para sempre, para alguém, seja para 2W, seja para MEC, seja para quem for. Na hora que tu começa a transformar isso como investimento, entendeu? Como, você vai morar de financiamento ou casa própria, por aí vai. Aí começa a ter uma tomada de decisão pessoal. Mas eu tenho visto muito cliente meu, inclusive, que o cara está no Mercado Livre há 3, 4 anos e agora está fazendo usina. Entendeu? Aí é realmente pitch de venda e mostrar números. Não tem regra. Tá? Complementando, né? GD é mercado cativo, não tem GD no Mercado Livre. Tá? Então a gente tem assim que... GD, na verdade, a gente fala de GD, né? Geração distribuída aos dois, micro e mini, né? Sistema de compensação que é cativo. Sistema de compensação. Aí no Mercado Livre, na verdade, você vai ter o autoprodutor de energia, que é o termo correto. Tá? Então isso aí, qualquer um que compra energia no Mercado Livre, ele pode gerar a sua própria energia. Não tem limite, tá?
Se você quiser botar uma produção maior do que a capacidade dele, vai. Agora, isso financeiramente é viável? E aí, os cálculos que você tem que fazer é esse. Então, geralmente, o que a gente faz? Você pega a curva de carga do cliente, que aí na curva de carga você sabe quanto ele consome por cada horário do dia, você pega o valor médio de megawatt e você vai dimensionar a usina fotovoltaica dele no Mercado Livre exatamente em cima daqueles megawatts que ele gera, que ele consome durante a geração solar. Então, você consegue fazer um dimensionamento exatamente para o consumo médio dele. E aí, pronto, está resolvido. Por quê? Não precisa você gerar para a noite, porque não tem compensação de crédito. Se você gerar mais referente ao consumo dele todo, o que você gerou a mais durante o dia vai ser injetado na rede e vai ser liquidado no curto prazo. E aí é um risco. Então, o melhor é você pegar o quê? Você pega a curva de carga média dos últimos 12 meses, vai dar o valor megawatt-hora por hora, você pega exatamente, printa o valor printa a curva de geração solar, isso você faz até no Excel, porque você pega os níveis de radiação, você consegue pegar o gráfico de geração e cola ele em cima do gráfico da curva de carga. A gente faz isso, a gente faz no Excel. Então, a diferença vai ser exatamente o valor que você tem que gerar naquele horário que a solar vai gerar. Para quê? Para você não injetar nada na rede. Agora, pode injetar? Pode. Você pode ganhar dinheiro com isso? Pode. Agora, é como se fosse o mercado de capitais, né? Você pode ficar exposto positivo ou negativamente. Não? Obrigado, pessoal. Acho que a gente termina por aqui, né? Valeu, pessoal. A gente fica à disposição, tá?